Olá, seja bem-vinda para o programa Dê Certo no Amor. Esse programa que eu preparo para que você tá solteira, separada, tá com a vida amorosa, não está com um parceiro na sua vida amorosa e quer ter um relacionamento amoroso. Então aqui esse encontro é para essas mulheres que querem dar um passo, dar uma nova chance para o amor. Abrir caminhos, facilitar o encontro, facilitar possibilidades mais suaves, mais gostosas. Então vão sendo bem-vindas. Aqui não tem receita mágica, né? Não tem a fórmula da verdade absoluta, mas tem uma conversa, uma reflexão que faz a gente poder até investigar o que é que está impedindo a minha vida amorosa. Então, se a mulher quer um relacionamento amoroso e ela não está num relacionamento amoroso, existe um bloqueio emocional, existe uma ferida a qual ela nem sabe que existe, a qual ela nem entende o quanto ela tá mergulhada nessa história que não consegue sair para abrir seu caminho. Então, para quem não me conhece, eu sou Regiane Romero, sou psicóloga e meu trabalho aqui é ajudar as solteiras a terem um relacionamento amoroso saudável. E hoje nossa conversa vai ser uma conversa gostosa que eu preparei. Olha só o tema aqui, ó. As 7 atitudes que ajudam a solteira a ter um relacionamento amoroso saudável. Então a live de hoje, a conversa de hoje é para que as solteiras tenham um relacionamento, mas não é qualquer relacionamento. Porque não é qualquer relacionamento, não é qualquer homem que vai fazer uma troca gostosa. Oi, Carol, duas Carols. E que vai abrir caminhos para facilitar a nossa vida amorosa. Então, eu pensei aqui, né? Quais são os caminhos, o que eu mais presencio, tanto com as alunas quanto as pacientes, que interrompe o fluxo do amor, que interrompe... Sabe quando a gente vai dando esse primeiro start, esse primeiro passo? Eu tô numa fase de solteira, mas eu quero avançar, eu quero ir para um caminho onde a dinâmica, onde a troca fica gostosa. Então é nesse ponto que eu quero hoje conversar com vocês, tá bom? Então a primeira atitude, né? Eu falei que a gente vai conversar sobre as 7 atitudes. Então a primeira atitude é falar admirar ao invés de criticar. E a gente critica não é porque nós somos julgadoras, maldosas ou estamos, né, tentando evitar o amor. É porque a mulher que já viveu tantas histórias amorosas, tantas frustrações, tantas sequelas que não foram muitas vezes bem curadas, bem resolvidas, ela precisa se proteger. Então, como ela faz para se proteger? Ela vai como uma detetive para o início do encontro. Que ela fica o quê? Tentando capturar informações, mas aí ela vai buscando muito mais aonde está o problema. É uma detetive para ver o problema. E nessa hora, ao invés de você aproveitar o encontro, admirar, ver aquelas conquistas, ver aquele ser humano, como ele vai se abrindo, se desenrolando, as possibilidades... Como você já tá com um pezinho atrás, você sempre fala assim, nossa, pode ser legal, mas eu já tive tantas histórias que não foi bem assim, parecia uma coisa e veio outra. Então, a grande atitude aqui, essa primeira atitude aqui, que a gente tá falando dessas 7 que vão facilitar o seu caminho amoroso, a primeira é, então você pode até perceber que você está com esse instinto investigativo de não cair mais em arapucas e não cair mais em conto do vigário. Só que o caminho aqui é naquele momento apreciar e começar a admirar o que aquela pessoa, aquele homem, aquela alma ali que está conversando, começando a ter um início de uma conversa, se propondo a apresentar alguma coisa. Então nada do que a pessoa traz para a conversa é em vão. Nada do que ela propõe de perguntar é em vão. Existem tantas informações ali junto, só que se você ficar querendo captar tudo, você fica tensa naquela hora. Então o caminho é, peraí, deixa eu abrir mão um pouquinho aqui dessa minha agonia de querer entender todas as informações. Você vai ter tempo, né? Você vai poder voltar para casa, você vai poder sentir como que ficou essa conversa no teu coração, como essa pessoa fez ali a troca com você. Você vai ter tempo, você não está entrando... Uma conversa não é uma armadilha. Uma conversa não está te pondo numa zona de risco. Então, para a mulher entrar nesse primeiro contato, né, com o homem que está ali, com um pretendente, para você começar a dar espaço para que a luz se apresente, para que a potência, para que a beleza...
Sabe quando a gente está conversando com alguém e a gente sabe que aquela pessoa nos reconhece, vê a beleza que a gente tem? Parece que não fica mais fácil a gente falar de nós, até falar das coisas que não foram tão legais. Parece que tem um olhar que não julga. Então, eu acho que esse ponto é muito sutil que eu tô trazendo aqui para vocês, né? É um olhar de admirar ao invés de criticar. Não é uma forma de você se entregar de bandeja, já não é uma forma de não lidar com os fatos, mas é de aproveitar o momento, para você deixar um pouco a situação ali se abrir, para ver o que surge, né? O que acontece? Sei lá, chegou no restaurante, o restaurante não foi legal, o garçom foi meio estúpido, meio, né? Sei lá, o que aconteceu, a reserva não deu certo. Veja como dentro desses desajustes, como que ele vai se movimentando, como ele vai se propondo a conversar, ou simplesmente porque você precisou desmarcar por alguma coisa, como que as soluções vão sendo dadas. Veja se você tem espaço para sair dessa tensão de que você tem que resolver e simplesmente, olha, estamos com essa situação aqui, né? O que a gente pode fazer? Tá? Então, esse primeiro pensamento é admirar ao invés de criticar. Vai te dar força, vontade, ânimo de poder abrir um espaço para conhecer o outro. Se você inicia a conversa já com um monte de resguardos, com um monte de ressalvas, com um monte com aquele olhar investigativo, não tem troca ali, não tem conexão. Fica simplesmente uma conversa super mental, cada um falando das suas conquistas, das suas vontades, das suas realizações, e pouco espaço para a gente sentir o que eu sinto quando estou na frente desse homem e como esse homem se sente quando está na minha frente. Porque a conexão amorosa, ela não é mental. A conexão amorosa, ela é feita pelo inconsciente. Então, o nosso trabalho não é racionalizar absolutamente tudo. A razão a serviço da emoção, a razão a serviço da nossa alma, a razão que faz a gente ter consciência daquilo que surge quando eu tô ali naquele momento, quando eu tô ali naquela conversa, quando eu tô ali, nossa, ele não mandou ainda a mensagem, nossa, eu tô com vontade, mas parece que ele não tá tão envolvido quanto eu, né? O que você faz na hora que surge esse sentimento? Tá? Então, essa é a primeira atitude. Segunda atitude, conversar ao invés de se fechar. Quantas vezes a mulher solteira, que já tem ali uma vida financeira, uma vida profissional já mais organizada, tem muitos compromissos, muitas responsabilidades, mora sozinha, tem a sua vida ali muito bem administrada, tem situações que ela vai dando, né, cuidando, vai buscando soluções e cuida da sua saúde, né, tem uma atividade física, ela vai se reorganizando. Só que muitas vezes ela olha para a vida amorosa, como entra num campo muito do descontrole, ela vai se fechando e vai falando, mas a minha vida tá tão boa aqui, né? Para que eu vou entrar em contato, né? Ou vou ter que mexer nessa história? E a minha pergunta é assim, do que você tem medo de abrir mão desse controle? Porque quando a mulher quer um relacionamento, só que ela não se abre para o encontro, ela não entra num aplicativo, ela não conversa com os amigos, né? Não vai em eventos onde tem pessoas para poder conhecer. Ela não interage com o outro, no meio social mesmo, de forma bem prática. Quando ela, ao invés de ir para o mundo, ela fica no seu mundo, ela fica em casa, ela fica mais fechadinha na sua redoma, a minha pergunta é, do que você tem medo? Aí, muitas vezes eu escuto assim, das pacientes e das alunas, não, é que a minha vida ela tá tão bem organizada, ela tá tão encaixada, deixa eu organizar mais alguma coisa aqui, né? Eu preciso fazer esse projeto acontecer. E ela vai deixando a vida amorosa, né, para depois. Quando a gente deixa a vida amorosa para depois, a pergunta é, para que você está fazendo esse movimento?
Para que você está jogando uma história que você gostaria de ter hoje um companheiro, mas ainda você deixa, é como se você pudesse adiar, como se você pudesse, não tem nada a perder, não tem tanto a perder assim. Será que não tem? Será que você está realmente satisfeita de ter uma troca afetiva íntima, né? Uma relação sexual mais íntima? Será que você não queria estar com um parceiro, com um homem que você gosta e ele gosta de você? Será que você não gostaria de ter um parceiro para chegar nos eventos da família, nos eventos dos amigos e poder saber que você está ali com uma pessoa que você tem um vínculo, uma conexão? Será que você realmente está feliz em passar mais um fim de semana ou estudando, ou trabalhando, ou envolvendo a sua vida com as suas atividades sem poder fazer uma troca? Então, aqui ao invés da gente jogar para baixo do tapete, fingir que não está incomodando muito, a gente vai trazer para frente, porque aqui, na hora que eu vejo o que eu de alguma forma tento disfarçar, eu tenho a possibilidade de resolver. Eu tenho a força de mudar. Então, conversar, né? Se propor o diálogo, se propor as trocas, né? Tem uma coisa que eu vejo que é muito recorrente, veja se isso acontece aí com você, que as mulheres falam, meu Deus, é um uó essa coisa de aplicativo de relacionamento. As conversas não terminam, parece que fica no ar, sempre a mesma baboseira. Minha sugestão é, mesmo que você não queira dar continuidade na história, você não sentiu afinidade com a pessoa, conclua. Fala, olha, obrigada pela conversa, vou encerrar aqui, acho que a gente não me conectei. Ou, olha, obrigada pela conversa, eu não vou mais aqui interagir. Qualquer forma, mas por que eu incentivo tanto a mulher dar essa, não é explicação para o outro, ela é encerrar e por ela. Não vai deixando essas conversas meio que inacabadas. Isso energeticamente vai ficando uma coisa assim, parece que vai ficando tão vago, tão sem consistência. Então, por isso que as mulheres solteiras, separadas, que queiram retomar a sua vida amorosa, a gente precisa perceber os detalhes, a gente precisa olhar para aquilo que está sem... Como que a gente cuida desses encontros, dessas trocas, dessas conversas. Então, conversar, interagir, se permitir ao encontro, se permitir ao diálogo, é fundamental. Veja, quando a gente quer resolver uma coisa, a gente vai no objetivo, né? A gente se permite e vai direto naquele ponto. Não fazemos assim? Por que na vida amorosa, quando a gente quer um encontro, a gente quer uma relação, a gente quer um casamento, a gente quer um encontro amoroso, a gente joga para o universo e meio que só deixa a vida, sei lá, às vezes trazer. Esse jeito meio que deixa a vida me levar, essa coisa que se entrega e não faz o seu movimento, não toma as rédeas de assumir essa sua vontade, de se empenhar nesse objetivo da sua vida amorosa, eu acho que é um descuido. Tem uma parte que é uma forma de descuido. E muitas vezes essa forma de meio solta, meio que deixa navegando, é uma forma de não olhar para aquilo que te impede, para aquilo que de alguma forma causa um desconforto, certo? Então, mulheres solteiras, precisa conversar, precisa interagir, precisa se propor ao encontro do outro. Não é dentro da sua vida, dentro do seu lugar, né? Pode ser que cruze? Ótimo, pode ser, mas por que a gente não aumenta essas possibilidades? Por que a gente não vá fazendo movimentos que nos competem para que isso abra os nossos caminhos amorosos? Tá? Agora essa daqui eu acho que é a base de tudo. Olha só. Entender o script familiar seu e do outro. Quando já está ali no momento onde a conversa já está fluindo, o namoro já está acontecendo, quando a gente está ali numa interação mais, né, está acontecendo, a gente precisa respeitar que todos nós carregamos a luz e a sombra. E nós carregamos os scripts familiares de cada um. Esses esquemas, esse modo operante, essa forma de interagir
que vem das nossas bases, você querendo ou não. A sua forma de reagir, de interagir com o outro tem tudo a ver com essa forma de interação que você teve lá com os seus pais, lá nos seus primeiros anos de vida, e muito deles que você não tem nem consciência. Então, quanto mais a gente aceitar os scripts e ver e tomar consciência de como é esse modo operante meu, mais fácil você vai entrar numa relação menos cegueira emocional, sabe? Quando você começa a perceber, nossa, eu tô atuando novamente com esse script, achando que todo mundo tem que saber de tudo. Por exemplo, né, tinha um script de uma paciente que era todo mundo muito junto naquela família. Então, assim, todo mundo sabia quando um ia no médico, todo mundo sabia quando um ia viajar, todo mundo sabia se se comprou o carro, se não vendeu. Qualquer transação na vida, né, coisas bem simples, como ir no médico, é como se todo mundo precisasse, não é que precisava, mas assim, todo mundo sabia, era uma informação que tinha pouca privacidade. E aí essa pessoa começou a ter um relacionamento e a outra pessoa, né, o cara falava assim, mas peraí, cada situação a gente meio que tem que, todo mundo tem que saber das nossas conquistas, dos nossos objetivos. Olha como isso acontece. E aí ela foi se tocando, né, ajudou. Falou, nossa, é verdade. Em vez dela querer replicar aquilo, ela falava, olha, tem coisas que eu não preciso ficar expondo, ficar de alguma forma mantendo esse script familiar. Então, o script familiar, a gente carrega de nós informações extremamente fortes, carregadas de emoções, de verdades, que elas vão permear as nossas relações amorosas. Então, você entrar em contato com os seus scripts familiares, que tem a ver com essas funções, né? Como que eu me sinto livre para fazer o que eu quero ou de alguma forma sempre busco a aprovação do outro? Eu me sinto capaz de assumir e bancar algo que é totalmente contraditório ao outro ou eu me sinto acuada diante de um embate? Eu me sinto com vontade de peitar, de estar sempre ali brigando ou também tem um script sempre boazinha, que aquela mulher que vai sendo sempre, ela se coloca muito sempre como a socorrista, como a cuidadora, provavelmente lá no script familiar dela tinha muito essa informação de que se ela não desse conta a casa ia cair. Então, olhar para esses scripts, trazer a luz da consciência, de falar, nossa, esse comportamento, quando eu vou nesse excesso, quando eu fico nessa repetição, sem a transformação, eu não preciso ficar replicando a sombra da família. Os scripts dolorosos, esses modelos que a gente carrega em nós e que às vezes ele vem com uma potência imensa nos seus primeiros anos de vida, lá dos seus 0 a 7 anos, é para você tomar consciência para que você não replique mais. Então, scripts familiares, eles vão aparecer na vida amorosa, se querendo ou não. A questão é, eu continuo projetando nesse marido, nesse namorado, nesse encontro, os meus traumas, as minhas dores, ou eu sei recuar um pouco e falar, não, peraí, isso aqui é meu. Esse modelo de querer um homem que cuide, que seja o provedor, que seja um homem extremamente que resolva a minha vida, é a minha carência, a minha dependência, então deixa eu segurar. Ou um homem que eu viva sempre afrontando, de alguma forma inferiorizando a força dele para trazer a minha, de alguma forma, essa forma de se relacionar, eu não preciso ficar mais atuando. Como eu posso trazer luz para que respeitar o meu script e o script do outro? E aí também tem isso, né? Vai vir o script do outro na relação. Vai vir as histórias que o outro também viveu, né? O jeito como ele aprendeu o que é amor. Por isso que é tão ingênuo quando a gente acredita que de alguma forma a gente pode mudar o outro. Na verdade, a gente só muda quando a gente toma consciência dos nossos comportamentos, dessas emoções que ficam nos colocando em movimento, fazendo a gente
se comportar de uma determinada forma para a gente ter a consciência e dar um novo desfecho. Esse é o caminho. Quando eu tomo consciência e me proponho um novo desfecho. Certo? Então as solteiras que querem, por isso que eu falo tanto, se solteiras querem um relacionamento amoroso e não estão tendo, tem um script familiar que coloca na relação algo que não é tão gostoso assim. Ou porque foi muitas brigas que foi vivenciado, ou foi porque o pai traiu a mãe, ou porque essa criança sentiu que não podia confiar no outro. Algo que está sendo reeditado, tem uma ferida emocional que está tomando a frente do caminho que precisa dessa cura. Por isso que todo o trabalho que eu proponho aqui para as alunas e para os pacientes é: vamos acessar essa ferida para que isso se libere dentro de você e você vá para o encontro de uma forma com essa carga emocional mais diluída, mais limpa, para que quando chegue a informação você tenha mais recursos para manejar, para remanejar, para fazer novos desfechos, para você se dar novos comandos, se permitir a uma nova história amorosa, mais satisfatória, mais saúde, né? O que é um relacionamento amoroso saudável? É aquele que a gente suporta a luz e a sombra, aquele que a gente lida com os problemas, mas a gente não ataca os problemas, a gente conversa sobre eles, a gente suporta a dor no sentido de, então, vamos olhar para essa história aqui que está nos machucando, o que a gente pode fazer para ela de uma forma que cuide de mim e cuide de você? Um relacionamento saudável é um relacionamento extremamente imperfeito, mas ele tem saúde para ser tratado com respeito, com amorosidade, com apoio. É o casal que se vê como equipe, é o casal que respeita a própria individualidade. Relacionamento amoroso saudável é onde existem dois indivíduos com a sua própria vida e que se conectam e interagem entre si. Mas ninguém precisa colar um no outro, depender um do outro, sugar um do outro. Ou um casamento também que cada um cuida da sua vida isolados, sem uma troca onde um compartilha as decisões do outro, né? Não é nem 8, nem 80. É dois indivíduos que vão gerenciando suas questões, as suas ambições, suas vontades, seus desejos, seus traumas, suas dores, e tem apoio mútuo para que cada um seja suporte um do outro, certo? Me falem aqui como que é para vocês ouvir sobre esse script familiar. E aí eu vou falando aqui o outro, tá? Hoje são as 7 atitudes que ajudam as solteiras a terem um relacionamento amoroso saudável. A 7ª atitude é tolerar as imperfeições com leveza. Quantos inícios de relações já vão para uma ruptura, não suporta, tá com preguiça, ai de novo, ai de novo, esse cara tá fazendo isso comigo. Vão pro tudo ou nada, né? Passam a foice, não querem aceitar a imperfeição, não suportam lidar com o desafio. Eu não tô mais disposta a passar por isso. Quantas colocações vão sendo impostas para si, como se não pudesse mais viver o desafio, não suporto a imperfeição. E aí, tolerar as imperfeições é muito diferente do que ignorar as evidências. Evidências de maus tratos, evidências de falta de compromisso, evidências da troca não estar recíproca é uma coisa, né? Eu não vou me submeter àquilo que não é saudável, aquilo que não está tendo uma troca harmoniosa, onde eu ofereço algo, também recebo algo. Sabe a dança do casal? Relacionamento amoroso saudável tem muito a ver com a dança do casal. Como o cavalheiro dá o comando, a dama entra nesse movimento e há um acordo para a dança acontecer, certo? Nossa, aqui tá bem quente. É que se eu ligar o ar aqui, eu acho que fica um barulho muito grande. Eu evito, então, aqui na live.
o relacionamento é um campo para fazer ajustes, lidar com as vulnerabilidades e lidar com as próprias feridas de alma, que tem a ver com rejeições, tem a ver com desamparo, tem a ver com exclusão, tem a ver com medos. O campo do relacionamento é o campo mais propício, aonde surge e emerge vivências profundas da nossa própria alma para que a gente possa curar. Então, tolerar as imperfeições com leveza é a gente dar colo para a nossa própria história e não se criticar ao ponto de achar que é tudo ou nada. Né? Quantas mulheres, quando tem uma história, né? Tá iniciando ali um encontro, vão se colocando muito com os deadlines. Teve uma muito interessante, eu estava atendendo essa semana passada. Tava conhecendo, né, um cara e ela falando, olha, eu tô aqui, né, a gente tá se propondo se encontrar, eu não sei direito qual que é a dele, não sei o quê. Ela falou, mas desse fim de semana não passa. Eu falei, nossa, você já colocou um deadline? Não faz acho que não fazia nem 10 dias que eles estavam começando a conversar. Né? Como coloca esses deadlines, essas data limites, essas pontuações, ou vai até aqui ou não quero mais. Uau! Né? Quais foram as evidências? Será que você está se permitindo também desfrutar desse encontro, desfrutar dessa troca? Uma outra atitude. Então, falando hoje com as solteiras das 7 atitudes que podem sim te ajudar a ter um relacionamento saudável. A quinta atitude que eu quero conversar hoje aqui com vocês, que não há regra, simplesmente há elaborações, conversas para que ajude a abrir teu coração para o amor e te traga confiança na hora da conexão. Compartilhar os seus sonhos e vulnerabilidades ao invés de tentar resolver sozinha. Como mulheres mais maduras, que já viveram muita história, pode ser que muitas vezes encontrou pessoas no caminho que deixaram ela na mão. Só que elas às vezes lacram dentro de si que eu não posso nunca contar com o outro. É esses extremos de que eu nunca mais posso contar com ninguém, que eu nunca mais posso confiar, homens não são confiáveis. Esses radicalismos, essas generalizações que, por tentar resolver uma dor lá do passado, elas se fecham, ao invés de deixar com que a vivência do momento de hoje, que tem a ver com o meu corpo ali presente, com a minha mente aberta para conversar, com o meu coração disponível para sentir. Quando a gente está ali naquele momento, a gente fala assim, para que você precisa resolver tudo sozinha? Dar soluções. Meio que a mulher vai se colocando nesse lugar ou da guerreira, que vai logo destrinchando, resolvendo, aliviando demais a vida do homem. Homens saudáveis não querem que a mulher resolva tudo na vida deles. Elas podem trazer leveza, uma sutileza que sozinho eles não tenham. Mas a mulher que entra nesse papel de cuidar, ela pode cair nesse lugar ou da guerreira, ou da mãezona, ou da salvadora. E que de alguma forma está tirando dele o espaço para que ele possa trazer a força, a potência. Então, para que a gente vai se relacionar dessa forma, né? Então, um bom caminho do encontro, que eu até coloquei aqui, né? Um bom caminho nesse momento é escutar a opinião. O que você acha disso? Eu tenho vontade hoje de passar esse fim de semana nesse lugar. Eu olhei ali no Instagram, eu vi que tem um lugar bem gostoso. O que você acha? Né, da gente fazer um passeio nesse estilo. Dizer a sua vontade, dando espaço para o outro falar sim ou não. Também escutar, né, o que você está decidindo, o que você quer. Muito bem. Uma sexta atitude aqui. As conversas iniciais e na construção da relação demonstram... conversa inicial. Logo nas conversas iniciais,
nesses primeiros momentos, nesses primeiros vínculos, demonstrar um interesse genuíno pela pessoa e não por ser a juíza, uma julgadora, uma analista da história dele. Né? Despertar em você um interesse real naquilo que foi feito, naquilo que ele está contando, a construção. Sabe quando a gente mostra para o outro que a gente realmente está querendo escutar? E posso dizer, nessa hora o seu encontro fica mais gostoso. Quando você deixa a capa da julgadora em casa e vai para o encontro simplesmente para se interessar, para ver se dá vontade de escutar um pouco mais, mas num olhar de me conta sobre você. Não fica só me contando do que, né, daquilo que, sei lá, eu gostaria de ouvir. Me mostra o que você faz quando algo te acontece. Dentro da terapia, uma das formas mais fortes para se terapeutizar alguém é a gente ajudar essa pessoa a perceber como ela age na hora que acontecem algumas coisas. Que aí é que vem todos os complexos, é aí que está mostrando todos os scripts familiares, é aí que vem todas as emoções e a verdade dela se revela independente da consciência, daquilo que ela quer ter controle, certo? Então, quando a gente vai olhando para esse cara e vai entendendo como ele faz o que ele faz, né? Quais são as atitudes, né, que ele enfrenta e como ele enfrenta, como ele se aventura ou não se aventura. Na hora que você vai vendo qual é a potência que esse homem carrega, qual que é a beleza que ele tem, quais são os valores que essa pessoa tem, qual é o caráter que está ali impresso nas decisões dele, a escolha fica muito fácil. Você não precisa ser bidu, você não vai precisar ser detetive, você não vai precisar fazer uma análise muito profunda. Fica tudo muito visível quando você está com essa disponibilidade de escutar, com essa abertura real, sincera de descobrir mais sobre o outro e também de falar das suas questões. Quando eu estava solteira, uma das coisas que eu tinha maior facilidade eram os encontros. Eu achava gostoso. E eu escuto muito das pacientes que elas acham um porre isso. Elas, de novo, começar a história de novo. Eu falei, mas quem disse que precisa falar todo o script é sempre a mesma coisa? Cada encontro vai ter um teor, vai ter um tema, vai ter um jeito de conduzir a história, vai ter uma informação nova. Cada encontro ali surge um universo novo, porque é uma química diferente, a conversa, aonde vocês estão, os interesses de cada um, né? De você ir degustando aquela... Como sou eu diante desse homem que tem esse perfil? Como sou eu diante dessa conversa que eu não suporto? Né? Será que eu tenho habilidade? Será que eu me coloco aqui de falar... não tô afim de falar de política. Né? Isso era uma coisa que eu fazia muito. Quando eu entrava muito nessa coisa, eu conduzia para aquilo que eu sentia que era mais da pessoa e não da forma racional. Né? Isso era uma forma que eu tinha. E a sétima atitude que ajuda assim, as solteiras a terem um relacionamento saudável é diferenciar o seu controle saudável do seu controle opressor. Controle, por si só, ele é neutro. Todos nós temos um nível de controle importante para a nossa vida. O controle saudável é aquilo que eu controlo, que me traz segurança, traz uma estabilidade, faz eu controlar se eu quero, se eu não quero, não me deixa tão à mercê, né? O controle de saber se eu tô a fim de ficar um pouco mais ou já tá na hora de ir embora. O controle se eu topo esse tipo de proposta ou não. Um controle que fala e que traz a verdade da minha alma, saudável, bem-vindo, necessário. Mulheres com limites claros, para o amor acontecer, para uma conexão sincera e saudável acontecer, precisamos ter controles saudáveis. Só é possível a gente se relacionar com limites bem estabelecidos. Né? Lembra? Relacionamentos são duas pessoas com as suas individualidades preservadas. Sem individualidade preservada, uma mistureba só, não é um relacionamento saudável. Agora, quando a gente ultrapassa, quando a gente exacerba, quando a gente exagera o controle, ele fica opressor para mim e para o outro.
quando eu quero saber de todas as histórias, quando eu quero saber de todos os passos, quando eu quero ter o domínio da história, quando eu não quero abrir mão da minha rotina, quando eu quero simplesmente fazer só do meu jeito. Esse é o controle opressor. Quando eu acho que eu só vou me sentir segura se eu tiver o domínio total. Isso mostra uma insegurança muito grande. Então, como eu fico, respiro e sustento a imprevisibilidade que há numa relação. Quanto eu consigo ficar com o outro sem ter garantias? Porque no relacionamento, mesmo num casamento, o papel passado não é garantias. Né? Não foi isso que a gente viu, né? Casamentos que se desfizeram, até que trouxe, né? Foi ontem, a coisa da Sandy, tantos anos de casado, pessoas incríveis. Traz até um choque, fala, nossa, essa pessoa a gente não imaginava, né? Eles traziam conquistas tão bonitas, um respeito, uma alegria, uma diversão. Mas assim, cada um tem as suas questões muito mais profundas, né? Que tá ali sendo tratadas. Então não há uma estabilidade. Não há uma estabilidade na vida, muito menos em relacionamento. Vamos respirar. Vamos se dar chance nova para o amor. Vamos se permitir o confronto. Vamos se permitir o atrito. Vamos se permitir as incertezas dos encontros, mas com um pouco mais de leveza. Solteiras, vocês precisam se darem a chance com mais confiança, porque a sua escolha ainda vai partir da sua decisão final. Cada encontro, se você vai querer dar continuidade ou não, se você vai querer um próximo encontro ou não, está nas suas mãos. Se encontrar não é ir para um lugar ameaçador. Conversar não é assinar um contrato com ninguém. Se permita fazer esse encontro ao outro. Então, essas são as 7 atitudes que vão ajudar você a ter um relacionamento saudável. Eu vou deixar aqui essa live, aí você pode encaminhar para as solteiras que você conhece, que você sabe que ela quer ter um relacionamento amoroso. E quinta-feira a gente se encontra no programa Bastidores do Amor, que a gente vai falar, que eu ainda não decidi. Que lembra que eu falei que a gente ia conversar sobre casamento às cegas? Daquele casal lá, o do americano? Que eu acho que ali tem tanta coisa bonita pra gente falar. Tem tanta informação. Então a gente pode falar sobre o casamento às cegas. Tem a situação da Sandy, né? Que a gente tá falando da imprevisibilidade da vida. Mas a gente volta a se falar. Tá bom? Quinta-feira, Bastidores do Amor. Então eu encerro aqui. Um grande beijo e até quinta-feira.